de discussões futuras. O aplicativo diz que motoristas rejeitam vínculo. Isso que eles dizem, né? Para reconhecer vínculo de emprego entre Uber e motorista. Entendimento da terceira turma do tribunal pode impactar outras empresas do ramo. Um julgamento realizado nesta quarta-feira na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho pode abrir um precedente. 2 dos 3 ministros colegiados reconheceram vínculo empregatício entre a Uber e um motorista. Os ministros entenderam que é clara a subordinação dos motoristas que prestam serviço ao aplicativo de transporte de passageiros. O julgamento, que teve início em dezembro de 2020 e foi retomado nesta quarta-feira pela terceira turma, foi suspenso por causa de um pedido de vista. A posição da terceira turma sobre a questão é importante porque abre uma divergência contra outros colegiados do próprio Tribunal de Justiça, que processos da mesma motoristas o vínculo trabalhista. Os votos da terceira turma que reconheceram o vínculo de emprego foram proferidos pelos ministros Maurício Godino Delgado, que é relator do processo, e Alberto Luiz, que acompanhou o relator. O pedido de vista foi feito pelo ministro Alexandre de Souza, que pediu por mais tempo para analisar o processo. Esta quarta. Como o voto do ministro que acompanhou o relator. O pedido de vista foi feito pelo ministro Alexandre de Souza, que pediu por mais tempo para analisar o processo. Esta quarta. Como o voto do ministro formou a maioria do colegiado sobre o tema, é bem provável que esse novo entendimento possa impactar outras empresas do ramo em futuras discussões na Justiça do Trabalho. Na prática, reconhecer o vínculo empregatício é conceder ao trabalhador todos os direitos previstos em lei, como férias, 13º salário, já obtiveram sucesso nas instâncias do Judiciário do Reino Unido e do Estado americano da Califórnia, por exemplo. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo ingressou recentemente com uma ação com o mesmo pedido à Justiça de Trabalho. Levantamento do órgão aponta a existência de ao menos 625 inquéritos civis em tramitação pelo país e outros 8 ações civis públicas ajuizadas na Justiça do Trabalho sobre a obrigatoriedade do vínculo trabalhista para os profissionais do setor. Agora eles falam, um pouco sobre o entendimento sobre o vínculo. Para o ministro Maurício, relator do processo, as empresas de entregas e transporte por aplicativos exercem um poder diretivo, com ordens objetivas a serem cumpridas pelos motoristas. De um lado, temos uma pessoa humana executando um serviço de transporte de pessoas e de outro, uma pessoa só consegue realizar esse serviço porque existe uma entidade empresarial gestora extremamente sofisticada, avançada, de caráter mundial, a qual consegue realizar um controle minucioso da prestação de serviço, disse o ministro. Segundo Delgado, o controle que os aplicativos têm sobre os trabalhadores ganha ainda mais inovação, com a possibilidade de um cliente informar a plataforma que ocorreu a prestação do serviço. É um controle cotidiano de várias fontes. O que me parece mais claro aqui é o elemento da subordinação, destacou. Esse trabalhador é profundamente subordinado, mas com algumas peculiaridades, porque é um trabalho externo. O ministro Alberto, que diz ter acompanhado o voto do relator, só citou decisões de outros países, como França e Estados Unidos, que reconheceram o vínculo empregatício entre os motoristas e os aplicativos. A Uber já disse anteriormente que diversas instâncias da Justiça do Trabalho vêm construindo sólida jurisprudência sobre o fato de não haver relação de emprego entre os aplicativos e os motoristas parceiros. Citou, por exemplo, o resultado de um julgamento recente, na quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, que afastou a hipótese de exposição ao mesmo tempo para quantos aplicativos de viagem desejar. Segundo Solon Cunha, advogado que representou a Uber no julgamento, o motorista que pede reconhecimento de vínculo escolhia repouso, horário de trabalho e poderia ficar offline. Diz, a vontade do motorista era a que se impunha na relação desses autos. O processo deve voltar a ser analisado apenas em 2022. Pesquisa diz que motoristas rejeitam o vínculo.
Em pesquisa encomendada ao Instituto Datafolha, cujos resultados foram divulgados nesta quarta-feira, a Uber diz que, entre os motoristas ouvidos, 87% afirmaram que ter horário flexível é um dos motivos pelos quais optaram pelo trabalho por aplicativo. Segundo a empresa, 2 em cada 3 respondentes também rejeitaram o vínculo empregatício com o aplicativo e preferem ser classificados como profissional por conta própria. O Datafolha também identificou que, embora motoristas e entregadores desejem manter a autonomia encontrada nos aplicativos, há interesse por obter proteção para momentos em que, por algum motivo, possam ficar impossibilitados de trabalhar e gerar renda para suas famílias. Segundo a pesquisa, 60% dos entrevistados são responsáveis por cuidar do cônjuge, ou seja, da esposa ou do esposo, e 63% têm filhos. Entre as preocupações mais citadas pelos entrevistados, considerando seu trabalho com aplicativos, estão perder a renda em caso de doença, 71%, não ter renda em caso de acidente, 65%, ou das preocupações mais citadas pelos entrevistados, considerando seu trabalho com aplicativos, estão perder a renda em caso de doença, 71%, não ter renda em caso de acidente, 65%, ou deixar entregadores cadastrados na Uber e em outros aplicativos de todas as regiões do país entre os meses de agosto e setembro. Acabou de sair. Deixe aí nos comentários se você é a favor, se você tem interesse, se você acha que é viável a Uber estar fazendo, esse vínculo empregatício, se você tem interesse, ou se você é contra, se você prefere ter a sua liberdade de horário, você poder ficar online, offline, como você bem entender, tá? Deixa aqui nos comentários e a gente segue acompanhando. Qualquer notícia, volto aqui para colocar para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever, pessoal, no canal, ativar o sininho da notificação, que assim que sair vídeo já aparece para vocês. Até mais!